Boa tarde a todos, que Jesus possa nos envolver com muito amor, muita paz, muita alegria nesta tarde, todos nós juntos. Tenha certeza de que o momento em que você aguardava, tenho também a certeza de que a espiritualidade aguardando esse momento para nos envolver e trazer o conforto a cada um de nós. Hoje conosco Mário Bardella Marinho, do Núcleo Espírita O Semeador. Não vim trazer a paz, mas a divisão. A frase que trabalhamos esta semana: busque a paz e siga. Pedro. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: a hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel. A lição que caiu para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Este trecho estende um pouquinho mais, então eu convido a vocês para fazer a leitura deste capítulo que caiu para nós como lição hoje, capítulo 12, amai os vossos inimigos, e o trecho, os inimigos desencarnados. Convidando a todos nesse momento de fazermos a nossa prece, peço a você que procure se desligar do mundo material. Vamos entrar numa mesma sintonia. Nós que estamos aqui nesta casa, você que está aí, no seu lar, do aconchego, da família, deste lar amoroso. Tenha certeza de que neste momento de prece, os bons espíritos estarão dando todo amparo, toda assistência a cada um de vocês. E todos nós, que nos encontramos doentes do corpo, outros da alma, ou do corpo e da alma, vamos iniciar esta prece com o nosso coração, com os nossos olhos fechados, mas o nosso coração aberto, fazendo esta prece profundamente para que possa chegar a todos aqueles que vêm nos socorrer. E todos nós
nesta oração, na oração do enfermo, a condição que nós nos encontramos, todos, encarnados, desencarnados, vamos assim dizendo: Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para este meu corpo marcado pela enfermidade. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que Tu não te alegras com o sofrimento dos Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento esforço-te todas as minhas preocupações. Ofereço-te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu a vida no alto da cruz. E agora eu te peço, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem também a mesma dedicação e amor aos doentes. Que assim seja. E todos nós, dentro das nossas necessidades, somos atendidos, na certeza de que o plano maior se faz presente em torno de nós, operando em cada um neste momento, quaisquer dores, as dores do corpo, da alma, aquelas dores morais que nós sabemos o quanto muitas vezes nos faz sofrer, nos faz entristecer. Te pedimos, Senhor, que mais este dia abençoado, onde vem envolver todos nós, e somos assim gratos, Senhor, pela vida, agradecendo sempre por este corpo, a morada provisória do nosso espírito. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui dentro desta casa, dentro do nosso lar, aonde temos a certeza de que o amparo de Deus, o amparo de Jesus e da espiritualidade toca profundamente cada um de nós. Mestre Jesus, permita, Senhor, que os Teus ensinamentos possam chegar até nós nesta tarde, que nós possamos fixar os nossos pensamentos, as nossas atenções para os aprendizados de hoje, pois assim teremos a certeza de que nós vamos exemplificar os ensinamentos deste nosso Mestre Jesus, deste nosso irmão, onde hoje estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. E temos a certeza de que nosso mentor individual, juntamente à presença de nossa Mãe querida, Mãe Santíssima, envolvendo todos nós nesta tarde, aonde este sol, aquecendo os nossos corações, pedimos a esta nossa Mãe, que também nos ampare e nos auxilie, para que juntos, todos nós, possamos assim ter esses momentos felizes, ouvindo, aprendendo os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Marinho, para que ele possa, sim, sentir o abraço de todos nós, irmãos encarnados do plano maior, aqueles amigos que se encontram aqui para nos auxiliar, e que ele leve todas estas vibrações para o seu lar, envolvendo toda a sua família, em tudo o que mais necessitar. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe você, sua família, abençoe nós que estamos aqui e abençoe todas as criaturas que se encontram encarnadas e desencarnadas. Que a lição de hoje possa chegar a cada um. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nossa boa tarde a todos, boa tarde aos amigos que nos acompanham de suas residências, aos amigos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos a oportunidade de sermos acolhidos mais uma vez nesta casa. Às vezes nós falamos alegria de estarmos aqui, parecendo que é meramente um protocolo de gentileza, não é? Mas, na realidade, são coisas que nós sentimos. A prece que foi feita, a receptividade de cada um, o abraço carinhoso que a gente recebe dos amigos espirituais quando a gente aqui entra, tocam a nossa alma e nos trazem emoção. Nós vamos hoje convidar a todos para refletirmos um pouco sobre a missão de Jesus e refletirmos o significado de tudo aquilo que foi e que está sendo realizado por Ele diante da nossa existência espiritual, diante da nossa existência na presente encarnação, né? Ou seja, o nosso estudo de hoje vai ser um convite para, de uma maneira assim tranquila, serena, nós refletirmos um pouco na profundidade do significado de Jesus em nossas vidas. Poucos compreenderam a missão de Jesus na época dele. O povo naquela época entendeu a chegada de Jesus, a chegada do Cristo, como sendo uma força externa, como alguma coisa que vinha e queria aliviá-los, como alguma coisa que vinha e queria de alguma maneira resolver as questões e resolver os problemas, as dificuldades, os anseios que estavam presentes na sua existência. Ele foi chamado do Salvador por muitas religiões. E muitas religiões dogmáticas, estruturadas, têm esta imagem do Salvador, daquele que foi, vamos assim dizer, crucificado, daquele que foi vilipendiado em nosso lugar, ali, livrando-nos daquilo que nós eventualmente tivéssemos que passar. No entanto, esta imagem do Salvador é uma imagem que mostra a dimensão material do pensamento daquela época. O povo, a grande maioria, entendia essa salvação como alguma coisa diante da dimensão da vida que eles estavam. Diante da terra prometida, que era uma terra, vamos assim dizer,
material, diante das dificuldades maiores que muitas vezes cada um tinha, né? Mas poucos entenderam, e acho que até hoje nós ainda não entendemos profundamente, a dimensão espiritual da salvação que está ali representada, né? Ou seja, a missão dele não era simplesmente nos livrar dos nossos problemas, nos livrar dos nossos erros, dos nossos pecados, né? E assim como num passe de mágica, no dia seguinte nós estarmos todos quites com Deus, né? Não, a missão dele era nos ensinar a como que nós mesmos pudéssemos nos transformar. A grande missão dele foi mostrar para cada um de nós que o caminho para o reino de Deus era um caminho que começava dentro de cada um. Nós vamos lembrar de várias coisas que ele disse para nós naquela oportunidade, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, que começava que ele não pedia para não ser adorado. Ele não era para que ele fosse adorado. Até porque naquela época, a lei vigente, a lei de Moisés, a lei dos hebreus, né, proibia as pessoas de amarem qualquer outro ser, qualquer outra divindade que não fosse o Criador, fosse Deus. E ele também, sabendo disso, muitas vezes ele disse que, olha, eu não sou bom, bom é o Pai, por que você diz que eu sou bom? Ele sempre transferia a Deus, não é, o poder maior, a capacidade criadora, a misericórdia, né? Ou seja, ele em nenhum momento falava da necessidade de que ele fosse adorado, mas ele dizia assim e trazia o convite para que ele fosse seguido, para que de alguma maneira aquilo que ele ensinasse pudesse nos ajudar no caminho da verdadeira salvação, da verdadeira libertação. E nós vamos encontrar várias passagens nesse sentido, né? Nós vamos encontrar de imediato aquela passagem que ele disse, olha, antes de você ir levar a tua oferenda ao altar, vá se conciliar com os teus adversários, vá se conciliar com os teus desafetos, né? Mostrando que a importância da transformação interior era mais agradável do que aquele presente, entre aspas, que naquela época se fazia ao Criador, se fazia à divindade, com uma dádiva material. Nós sabemos que as oferendas naquela época eram coisas materiais, não é? Muitas vezes pequenos animais que eram levados, né, ao templo para serem doados, né, para serem... Existia até naquela época aqueles comerciantes que ficavam no entorno do templo, comercializando pequenos animais, pequenas oferendas, porque era a maneira que as pessoas entendiam que podiam ficar bem com Deus, que podiam ficar bem com eles mesmos, né? Eu digo assim eles porque possivelmente uma boa parte de nós estava lá também, naquela época. Hoje nós sabemos que pelas vidas sucessivas, pela reencarnação, nós estamos aqui presentes hoje depois de um número muito grande de reencarnações, né? Então esse caminho, essa trajetória era longa. Nós vamos encontrar outros momentos em que Jesus falava para nós da importância de não revidarmos quando uma ofensa fosse feita, né? Ele dizia, olha, se alguém te ofender, né, não revide. Foi a imagem da outra face que ele colocou na parábola dele, né? Nós vamos encontrar também uma passagem muito importante em que ele dizia que todo esse caminhar para o reino de Deus seria longo, seria difícil. Quando ele fez a imagem da porta estreita. Quer dizer, foram várias as situações em que ele mostrava a necessidade da busca da salvação por nós mesmos, dentro da nossa grande transformação, né? No sentido moral, no sentido de transformarmos as nossas imperfeições
com esforço próprio, deixarmos para trás o egoísmo, deixarmos para trás os instintos egóicos que nós víamos desde muitas eras, né, para que a gente se transformasse. Então eu diria que, ao longo do tempo, essa imagem do mestre, essa imagem de quem veio nos ensinar, essa imagem de que veio nos apoderar, vamos dizer, do nosso próprio caminho, não foi bem compreendida. Nós acreditamos que ainda algumas religiões ainda trazem a ideia de um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, um Cristo que precisa ser louvado, um Cristo que precisa ser referenciado, mas sem perceber que, na realidade, aquilo que poderia melhor fazer para honrarmos, para louvarmos o Cristo, seria absorvermos e nos esforçarmos em cima dos ensinamentos que ele trouxe. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Naquela época, todos esses ensinamentos foram muito impactantes. Naquela época, havia uma lei também. Predominava uma lei aqui, que era chamada Lei de Moisés. Não é? Imagine que, mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus, antes do Cristo, Moisés, o profeta, o grande profeta, que recebeu no Monte do Sinai os 10 mandamentos, não é? Ele já procurava trazer para o povo daquela época ensinamentos para o bem. Ele já procurava trazer naquela época regras para que as pessoas conseguissem viver bem em sociedade, para que as pessoas conseguissem uma respeitar as outras. Mas aquelas leis que ele trouxe, decorrentes dos 10 mandamentos, por sinal, eram leis muito duras, eram leis muito rígidas, né? Se nós pegarmos os 10 mandamentos, nós vamos ver uma coisa interessante. Nós vamos ver que existem 2 mandamentos que estabelecem uma obrigação, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, né? Guardar o dia de sábado ou domingo. São as únicas 2 mandamentos que estabelecem um dever, uma obrigação. Todos os outros são proibições. Não matarás, não desejará a mulher do teu amigo, não mentirás, não levantará falso testemunho. Todas são negações. E o interessante é que, decorrente desses 10 mandamentos, que são divinos, que nós sabemos que foi a segunda revelação que a primeira revelação que nós espíritas compreendemos, não é? Nós vamos ver que ele, Moisés, como um profeta, e ao mesmo tempo um líder religioso, vamos assim dizer, de uma região, não vou dizer estado, mas uma geografia teocrática, onde tinha um líder religioso que cuidava do povo, né? Ele escreveu as leis dele, que constam na Bíblia. Nós vamos encontrar ali o Levítico, vamos encontrar Eclesiastes, de outros profetas também. Ele reuniu tudo aquilo. E o importante é que a lei de Moisés se transformou de 10 mandamentos que ele tinha para uma série de outros mandamentos. Eu até anotei aqui para não esquecer. A lei de Moisés tinha, na oportunidade, 248 mandamentos obrigatórios. Eram decorrentes dos 10 obrigações que a pessoa tinha que cumprir, né? E tinha também 365 mandamentos proibitivos. Ou seja, a lei de Moisés era muito dura, era muito rígida, muito específica, né? Em que dizia o que eu devia fazer e o que eu não podia fazer, né? E se nós pegarmos, claro que se um dia alguém tiver curiosidade, dá uma entradinha, pega o livro da Bíblia, pega o Torá dos nossos irmãos judeus, dos hebreus, nós vamos encontrar tudo isso lá, né? Então nós vamos encontrar leis do seguinte tipo, que estava ali, né? Por exemplo, se alguém fosse pego roubando, né, esse ladrão tinha que ser punido com a morte, né?
ou obrigá-lo a devolver o que ele roubou. Era da lei, era obrigado a fazer isso. É uma das obrigações. Né? Por exemplo, se tivesse um escravo que não fosse hebreu, esse escravo teria que ser feito escravo para sempre, para o resto da vida. Os mandamentos, quer dizer, obrigatórios, que as pessoas seguissem. Por aí a gente vê a dureza que tinha aquela lei. Né? Que todas as penas, as execuções para aqueles que infringissem a lei, né, fossem feitas através de espada, estrangulamento, fogo ou apedrejamento. Quando a gente ouve isso, agora nós podemos entender melhor o significado daquela passagem da mulher adúltera. Por que queriam apedrejar a mulher adúltera? Porque aquelas pessoas que levaram a mulher adúltera à presença de Jesus, né, é porque eles queriam... Não, é porque a lei mandava fazer isso. E o apedrejamento era a execução, era até a morte. Né? E quem que julgava isso? Eram os chamados doutores da lei, aqueles que representavam o tribunal. E o Cristo, como era um rabi, ele era um rabino também, por origem, não é? Foram testar ele, foram levar ele. Falaram, vamos ver como é que ele vai agora cumprir a lei, que a lei manda que seja apedrejado. Né? Então, por aí nós vamos começar a compreender a dificuldade que ele estava tendo de transformar essa dureza toda do povo da época, né, para o que nós ainda hoje estamos estudando no seu Evangelho. Né? Tem algumas interessantes aqui, né, que a gente às vezes... por exemplo, era obrigado, se alguém tivesse um irmão que morresse, era obrigado a casar com a viúva do irmão. Quer dizer, qual que era o sentido? Tem que acolher a pessoa, tá certo? Há uma que é muito conhecida da gente, né? Aquela lei que mandava lavar a mão antes de comer, né? Que também serviu para testar Jesus. Quer dizer, aquilo eram tudo obrigações que estão na lei de Moisés. Né? E das proibições, que também são 300 e tantas proibições, eu destaquei só uma, para a gente entender mais um pouquinho ainda como é que o povo judaico já entendia Jesus, entendia Deus como único, Criador único, não é? Que foi quando ele falou que a proibição, a lei número 1 das proibições do Torá, que está lá, diz que é proibido se considerar, se louvar alguma outra divindade que não seja o Criador. Quer dizer, essa repete o dos 10 mandamentos, né? Quer dizer, é uma proibição. Olha, você não vai louvar mais ninguém que não seja o Criador. Então, tudo aquilo era feito na base de uma instrução, pode e não pode. Quer dizer, deve e não pode. Cumpra esta obrigação e isto aqui é proibido. Então, imagine, diante desse ambiente, quando Jesus chega e começa a não apedrejar a mulher adúltera. Começa a falar para as pessoas, olha, você não precisa matar quem rouba. Ama o teu inimigo. Né? Às vezes a gente pega as palavras do Evangelho meio soltas e não contextualiza. Né? Então o amar o inimigo está dentro de um contexto desta dureza da lei da época que estava ali. Tá certo? E assim por diante, tantas outras ensinamentos de Jesus que pregavam o quê? Pregavam, seja menos egoísta, pense no teu semelhante, considere o teu semelhante, ame aquele que convive com você. Não é? Ele começa a relativizar, a flexibilizar a lei dura que existia na época e que não era uma lei nova, era uma lei que já tinha mais de 1000 anos antes dele chegar ali. Veja como essa cultura e esse costume estava ali enraizado. Né? Então, nessa hora, é que ele falou, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a divisão. Imagina a dificuldade
para mudar um estado de coisas dessa para todo um povo. Não era uma mudança simples de uma pessoa que estava ensinando, olha, não é assim que se faz, né? Não, era um povo inteiro que precisava. Então, o que ele trouxe para nós, a grande missão dele, foi uma missão de nos iniciar nessa lei, que é a lei do amor, que é a lei que efetivamente vai nos libertar. Mostrar que a nossa salvação não seria na salvação de nós estarmos cumprindo simplesmente uma lei dura, que ela só pensava na parte egoísta das pessoas, mas que ela tinha que inserir o bem-estar do outro, de alguma maneira. E aí foi que começou realmente todo o problema. Aqueles que tinham poder, aqueles que eram os juízes, que julgavam as pessoas diante daquela lei dura, né? Aqueles que eram os poderosos, que faziam do seu poder dentro daquela situação, dentro daquela conjuntura que estava ali, né? Ela trazia, assim, toda a dificuldade de fazer as mudanças e confrontar a situação dominante, confrontar a situação existente e, de uma certa maneira, confrontar todos os interesses, né, do poder que existia, tanto o poder teocrático, né, dos religiosos, como o poder temporal dos romanos, que já tinham aprendido a trabalhar com aquilo tudo, né? Então, por isso que nesse contexto é que ele fala, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Porque aí vinham aqueles que achavam que era melhor mudar, aqueles que não queriam que mudasse, e aí que começa. E ele disse, eu tenho pressa que esse fogo se acenda. Por quê? Porque ele sabia que a libertação, a salvação, estava nessa transformação das pessoas de alguma maneira, né? Mas aí, ao longo do tempo, nós vamos perceber que muitos, através da vida, se libertaram, muitos compreenderam, né? Nós vamos encontrar a figura conhecida de todos nós que estudamos, né? Principalmente nos livros espíritas que estão disponíveis para todos nós, a figura, por exemplo, dos primeiros cristãos, né? Que compreenderam profundamente o ensinamento dele, a ponto de serem chamados para darem um testemunho perante a lei antiga e negar Jesus, né? Nós vamos matar você, porque você está infringindo a lei. Veja que tem uma base por trás, não é simplesmente a maldade que estava ali, era um status quo que estava ali, né? Quer dizer, a lei mandava que não se pudesse seguir e adorar nenhum outro que não fosse o Criador. E os poderosos da época entenderam que à medida que eles amassem Jesus, eles estavam infringindo uma lei. E a lei mandava matar as pessoas. E aí vem o grande testemunho dos primeiros cristãos, quando eles são levados, né, aos circos, levados ali tudo, e diziam, bom, se você se arrepender, a gente te libera, a gente te salva, né? E eles tiveram a coragem de não negar o testemunho de Cristo e ficarem tranquilos, né? Conhecido na passagem do Evangelho, das histórias, dos livros que a gente vê, que eles tiveram a coragem e a certeza, a fé verdadeira de que a vida continuaria após a morte, entendendo a dimensão espiritual da vida, né? Bom, entendendo por que ele veio trazer a divisão e a dificuldade dele, e aquela situação de um começar a se contrariar, né? Nós vamos com facilidade perceber, nesse trecho do Evangelho, quando ele diz que, olha, vocês vão ver pai contra filho, vão ver filho contra nora, vão ver sogra contra genro. O que ele estava dizendo com isso? Que essas mudanças todas, elas mexeriam com o povo, porque elas estavam trazendo mudanças milenares, mais milenar, de costumes, de legislação que existia. E nessa hora tem quem concorda, tem quem não concorda, mas ele dizia, é assim mesmo, tem que ser assim, porque senão a gente não vai conseguir caminhar, né? Se nós trouxermos essa situação para a realidade de hoje, nós podemos com facilidade vislumbrar isso, né?
e também dar a devida proporção a isso, com o que se passou recentemente na nossa última eleição. Vocês lembram quando nós tínhamos praticamente uma polarização entre pessoas que defendiam um candidato, outro que defendia outro? O que aconteceu dentro das famílias? Quantas amizades que se distanciaram? Quanto problema que dentro da família aconteceu porque as pessoas pensavam diferente, Isso numa situação que nem se compara com o que o Cristo estava fazendo naquela época, que era muito mais profundo o que ele estava fazendo, era muito mais amplo o que ele estava fazendo. Então essa é a sensação do porquê que ele disse que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer. E era necessário. E mais uma vez, repetindo, ele queria que logo acontecesse, porque este era o caminho da verdadeira salvação espiritual das pessoas. Agora, dando ainda um pouquinho mais de reflexão nisso tudo, eu diria que talvez o ensinamento mais profundo que ele trouxe, e que até hoje nós estamos ainda tentando compreendê-lo na sua essência, foi o ensinamento em que ele dizia que ninguém entraria no reino dos céus se nós não nascêssemos de novo. Isto está lá nos evangelhos, O grande e bondoso rabino da época, Nicodemos, que foi conversar com ele queria entender melhor isso, tá certo? A ponto que ele falou: pô, mas você que é o doutor da lei, você que julga as pessoas que cometem os erros, não entendeu isso, como é que eu vou te explicar, Então, isso nos remete ao que hoje nós ainda estamos fazendo nas casas espíritas. Quando nós tentamos compreender o que significa esse nascer de novo através da reencarnação. Veja quantos dogmas religiosos nesses 2000 anos foram de alguma maneira elaborados, foram de alguma maneira divulgados, foram quase que exigidos pelas religiões, quando a pessoa, para aderir àquela religião, tinha que seguir aquele preceito, aquele pensamento, de que seria através da reencarnação que nós efetivamente iríamos, ao longo do tempo, conseguir transformar aquilo que ele encontrou há 2000 anos atrás. Hoje, as leis não são as leis modernas, as leis ocidentais principalmente, as leis das religiões que sucederam depois ao Cristo, E aí inclui-se o islamismo, aí inclui-se o cristianismo nas suas várias vertentes, As leis não são mais aquelas. Nós não somos obrigados a executar ninguém porque alguém cometeu um erro, E também não temos a proibição de dizer: você não faça isso porque senão a gente executa você. Não é mais assim. Hoje, nós estamos numa condição, depois de 2000 anos de civilização, de aprendizados, de lutas, de guerras, Não vamos pensar que nós chegamos hoje aqui numa situação tranquila. Estamos aqui numa casa agradável, estamos aqui num ambiente agradável, estamos estudando aqui nesse momento sobre Jesus, estamos estudando essa trajetória que nós temos até aqui, mas não vamos pensar que foi sempre assim. Tá certo? As lutas foram muito grandes. Vamos lembrar, na época aí de 1200, as guerras religiosas. As guerras religiosas dizimavam as pessoas. Por quê? Porque ainda existia a influência daquelas leis antigas de uma certa forma. Nós vamos encontrar, adiante um pouco, a própria igreja criando os seus cismas, se dividindo a própria igreja. Nós vamos encontrar depois a reforma que os protestantes fizeram. Foi uma divisão da igreja que não aceitava certos caminhos que a igreja tinha. Tudo isso não é ruim, tudo isso é progresso. É progresso através daquela divisão que Jesus falou lá atrás, em que nós vamos aprendendo, vamos refletindo, vamos escolhendo o que é melhor, escolhendo o que é certo,
Ou seja, hoje nós chegamos a uma condição aqui de podermos com muita tranquilidade vir a um centro espírita. Evidentemente a pandemia está nos prejudicando um pouco no momento, né? Mas a gente tem essa liberdade. Imaginem, há 100 anos atrás isso não existia. Há 100 anos atrás era proibido o centro espírita abrir a porta. Nós devemos muito a Chico Xavier o trabalho de mudar a imagem que o Espiritismo teve na nossa população. Pela prática, pelo ensinamento da caridade, pelo que ele pregava, pela bondade que ele tinha. Cidades menores, era entendido uma pessoa meia de uma vida que frequentasse um centro há 100 anos atrás. Era uma coisa diferente, né? E hoje nós queremos vir. Somos acolhidos na casa espírita. Então, esse progresso todo que existiu e que existe, ele vai continuar. Porque para entrarmos no reino dos céus, nós vamos precisar viver muitas vezes. E por que esse viver muitas vezes? Porque é na experiência, é na vida, é na luta que a gente faz todos os dias, que nós vamos recolhendo os nossos aprendizados. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui, cada um de nós intimamente, né? Quantas coisas que hoje nós vemos com olhos diferentes do que víamos há 30 anos atrás? Quantos preconceitos que eventualmente nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, que hoje não temos mais? Quantas mudanças a gente já fez na maneira de entender? Os próprios estudos que nós estamos falando hoje aqui. Cada vez que a gente abre uma página e a gente se aprofunda naquela página, a gente vai entender uma perspectiva, a gente vai entender uma dimensão um pouquinho mais ampliada daqueles chavões que às vezes a gente ouve na religião, que a gente ouve no centro, né? Sem entender exatamente aquele contexto, aquele momento que está ali. Então, gente, e essa divisão ainda continua. Essa divisão que o Cristo falou lá atrás, com características diferentes, com situações diferentes, ainda continua. Só que ela continua de uma maneira um pouco diferente hoje, no embate de forças. Aquelas forças que ainda resistem às novidades, à lei de amor que o Cristo trouxe. Se naquela época essas forças eram percebidas apenas no povo, na dimensão material que ele estava, tá certo? Nós vamos encontrar ainda espíritos, vamos encontrar almas daquela época que ainda não aceitaram a mudança. E combatem até hoje, na perspectiva espiritual, essa transformação que está aqui. E que de alguma maneira procuram nos influenciar e desestimular os esforços que nós fazemos para nos transformarmos. Todas as vezes que nós estivermos diante de um dilema, né, eu vou por este caminho ou vou por este, nós vamos encontrar forças que estarão procurando nos influenciar para um lado ou para outro lado. Nós não estamos dizendo aqui, pelo amor de Deus, que nós somos marionetes, que nós somos joguetes na mão dos espíritos. Não. Nós estamos querendo dizer aqui que da mesma maneira que o Cristo nos ensinou lá atrás, de que a transformação é interior, a transformação é de dentro de nós para fora, que ainda está presente isso hoje, com aqueles que querem que de alguma maneira nós não sigamos o caminho do Cristo. Esta é uma luta íntima de todos nós. Nós vamos encontrar isso nas viciações, vamos encontrar isso na valorização excessiva dos aspectos materiais. Nós vamos encontrar isso na ociosidade, né? Nós vamos encontrar isso. Vamos lembrar, quando tem uma passagem do Cristo que ela é muito impactante, que é a passagem da figueira seca, né? Alguns evangelhos dizem que ele amaldiçoou uma figueira, que a figueira morreu no dia seguinte, né? Vamos pensar bem o que ele quis dizer com isto, né?
Este símbolo da figueira seca mostra toda a criatura de Deus, toda a criação de Deus, que não cumpre o papel que tem que cumprir. Se nós imaginarmos que até os vermes possuem um papel neste solo terreno, de adubação, de equilíbrio ecológico, se os insetos fazem parte do equilíbrio ecológico, se os animais fazem parte de todo esse grande equilíbrio, se o reino vegetal com as florestas fazem parte desse equilíbrio, toda criatura tem um papel a ser cumprido. E nós, seres inteligentes, mais do que todos, temos um papel de cumprirmos e sermos úteis para o nosso semelhante de alguma maneira. Então ele nos alertou, olha, aquele que não está cumprindo o seu papel, vai ficar para trás. Aquela dureza, aquela imagem. Veja, essa imagem aqui, lembrem, é de 2000 anos atrás, quando ele fala vamos assim dizer, da maldição da figueira. É uma imagem forte, ele usava essa imagem forte, porque o povo naquela época entendia que era a linguagem forte. Então ele vinha e tinha que confrontar o entendimento, o sentimento com coisas fortes também. Então não vamos levar ao pé da letra. Mas o que ele quer dizer para nós é o seguinte, que todo aquele que não cumprir com os desígnios da criação, que todo aquele que não cumprir o seu papel que a criação lhe reservou, é como se fosse algo morto, como se fosse algo que não vai existir mais, né? Então, nós vamos sempre encontrar aqui na Casa Espírita, né, este tipo de estudo, esse tipo de reflexão. Normalmente nessa época que nós encontramos hoje. Normalmente nesse momento difícil que nós estamos passando hoje. Talvez seja difícil para a gente teorizar por que nós estamos vivenciando essa situação de hoje, né? Talvez seja muito difícil a gente saber e responder por que os nossos irmãos lá do Líbano, né, estão passando pela provação imensa que estão passando nesses últimos dias. Como é que a gente vai teorizar e dizer, não, é porque há tantos anos atrás eles eram um povo não sei o quê e que hoje estão pagando. Gente, não é por aí. Nós não conseguimos hoje, com clareza, justificar e explicar o efeito mundial que esta pandemia está trazendo para nós. Como não conseguimos justificar determinadas aflições regionais localizadas que tem. Quando tem um grande advento, um terremoto, como tem um acidente que teve esses dias lá para os nossos irmãos libaneses, não é? Então, o que cabe a nós nesse momento? Mais um ensinamento do Cristo. Né? Vamos lembrar daquela passagem em que ele foi procurado por um leproso que queria ser curado. O leproso dizia para ele claramente, eu sei que o Senhor é de Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me cura. E eu lhe imploro, me cure. E o Cristo procedeu àquela cura, ali diante de todos. Os evangelhos relatam que ele praticamente saiu ali limpo, né, das manchas que ele tinha na pele. Só que o Cristo pediu um negócio para ele. Pediu, olha, não fala para ninguém, né? Vai e não peques mais. Fica bonzinho agora, não peques mais, né? O que significava isso na dimensão espiritual? Significava dizer assim, olha, você teve a graça, teve a misericórdia de Deus, de você ter perdoado momentaneamente tudo aquilo que justificou a doença que você tem. A tua doença tem uma razão. A tua doença tem uma origem. E a misericórdia divina te liberou disso. Neste momento. Então fica quietinho. Volta para a sociedade. Fala lá com os religiosos para você poder conviver com todo mundo de novo. E não peques mais. O que ele fez? Imediatamente ele saiu pulando de alegria, dizendo, estou curado, estou curado, estou curado. Ou seja, ele não entendeu
E foi quando Cristo comentou com os apóstolos, né? Isso aqui está num dos livros do João Nunes Maia, de que comentou com os apóstolos e falou: olha, este nosso irmão ainda continua com a lepra. Ele continua com a lepra na alma dele ainda. Aí os apóstolos perguntaram: mas então por que o senhor curou? Se ele tinha razão de ser, se para ele é melhor continuar com a lepra, para ali na frente ele se redimir, por que o senhor curou? O senhor não está retardando? Né? Olha a resposta que o Cristo deu para os apóstolos: a mim não cabe julgar. O Pai me deu o dom de curar. O Pai me deu, eu tinha o dom de curar, tive vontade de curar e curei. Mas o julgamento cabe a Deus, não cabe a mim. Então tudo que nós estamos vivendo hoje, se a gente tentar racionalizar, se a gente tentar explicar, até para nós nos sentirmos às vezes um pouco mais seguros, né? Nós poderemos estar equivocados, poderemos estar errados, porque nós não conhecemos nem a origem e nem a que vem esse tipo de coisa. O que cabe a nós neste momento é fazer o que fizemos na prece de abertura aqui hoje. É nós incluirmos, sim, nas nossas preces, nas nossas vibrações, e não só no centro, né? Incluímos nas nossas preces diárias, ou em preces semanais, seja o que for o nosso hábito que a gente tenha, um pensamento em favor de todos aqueles que estão passando por situações difíceis. São milhões de desempregados, são milhões de pessoas que estão doentes, milhares de pessoas que estão doentes no mundo todo, né? Milhares de pessoas que estão nos hospitais, milhares de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. É muita dor, né? Que a gente, de alguma maneira, está presenciando, né? E o que nós podemos fazer? Então, se nós formos para o caminho de tentar entender isto, racionalizar isso e falar: olha, é assim mesmo, tá certo? Talvez a gente esteja cometendo um equívoco, porque Deus nos deu o dom de podermos ter um pensamento bom. Deus nos deu a possibilidade de nos unirmos a Ele neste momento numa prece e pedir em favor de todos esses irmãos que estão sofrendo. Bom, amigos, me perdoe aqui se eu me estendi um pouco, Edson, e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né? E rogar a Deus, rogar a Jesus, que esta casa bendita, todos os seus trabalhadores, né, que possa prosseguir com esse trabalho maravilhoso que é feito diariamente, né, e agradecer mais uma vez a acolhida que todos vocês aqui presentes, né, alguns poucos encarnados, né, mas seguramente muitos desencarnados nos receberam hoje. Muito obrigado. Deus os abençoe. Agradecemos, Marinho, por estar conosco mais uma vez aqui na nossa casa, trazendo todo este conhecimento. Marinho tem bastante conhecimento da doutrina, né? Fala com simplicidade e com certeza ajudou bastante todos nós. Palestrante, quarta-feira, próximo palestrante, Flávio Tolini, do Grupo Assistencial Irmão Romano, honrai vosso pai e vossa mãe. Sexta-feira que vem, a palestrante Maria Aparecida Saboleski, da Associação Espírita Raio de Luz, e trabalhadora aqui da nossa casa, Grupo Espírita Serra das Fraternidades, e o tema A Verdadeira Propriedade. As nossas recomendações, pedindo sempre a vocês a importância do seu preparo pela manhã, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem ainda o Evangelho, faça a leitura do Novo Testamento, faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia, e fazendo também a ligação já pela manhã aqui com a nossa casa, onde os mentores trabalhando, iniciando já um trabalho,
e à noite, principalmente, antes de você deitar, faça a sua prece. A ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe do Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica da nossa casa, para que eles possam dar toda a assistência a você, a sua família, algum amigo que esteja passando por uma dificuldade, algum problema. Mentalize, né? Peça e deixe uma água para ser fluidificada. Pode ser um copo, uma garrafa, uma jarra, o que você preferir. Lembrando que amanhã, pela manhã, já comece a beber esta água um pouquinho, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, né? Sempre é importante a tua fé. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido, solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia, mentalize. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, possa acompanhar você, ou familiar, ou amigo, e a equipe da matéria. Tenho certeza que eles estarão dando toda a assistência e suporte a você, ou este amigo, a este familiar. Hoje, no dia do tratamento, seja o dia escolhido na quarta-feira ou sexta-feira, você deverá se preparar, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Ok? Estas nossas recomendações estão lá no nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Você pode entrar no site e ver direitinho as recomendações, algo mais que nós temos lá no site, né, para acompanhar como é o nosso tratamento, o que existe aqui na casa. E também poderá fazer uma pergunta através do e-mail, caso você tenha alguma dúvida e quer saber alguma coisa, g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Toda semana a gente coloca a frase para vocês aí, que é importante toda semana trabalharmos esta frase. Não apenas ler, mas sim, nós temos que procurar nos colocar dentro dela. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Emmanuel é a frase desta semana. O programa que nós sempre avisamos aqui todos os sábados, que antigamente era a Rádio ABC, hoje através do Facebook Semeador, Semeando a Boa Nova, das 8 às 9h30, a convidada Hilda Doreto, e o tema Jesus e o Final dos Tempos. E tem o reprise às 10 horas no YouTube e web rádio osemeador.org. Então, você pode também fazer sua pergunta, o Marinho está lá, também faz parte da equipe, e retornando também agora, né? Então, faça assim a sua contribuição, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, né? Então, sempre um tema todos os sábados, das 8 às 9h30. Também encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, no dia 9 de agosto, é domingo, né? Às 10h30. O tema família com a presença de diferentes gerações. A expositora Linde Faria, trabalhadora do Centro Espírita Renascer de Santo André. Então, através do Facebook do Núcleo Espírita Semeador de Santo André, você pode acompanhar, fazer sua pergunta também, participar, né, ouvir, aprender um pouquinho mais também. Então, temos aí amanhã e domingo, né, para que você possa aprender um pouquinho mais, além de todas as quartas e sextas-feiras que nós estamos aqui, quarta-feira às 19h e sexta-feira às 14 horas. Agradecendo a todos que participam
colaborando com a casa através do delivery. Nós fazemos todas as quartas e sextas-feiras aqui o delivery. Entre lá na nossa página no Facebook do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. E aos sábados a nossa feijoada. Então entregamos aí para você, ou você também, se quiser retirar, pode retirar aqui. Então entre em contato aí com o telefone nosso, aqui da nossa casa, 4226-1431, ou através do telefone da Fátima, que está no Face do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Agradecendo de coração, vamos sempre, muitos pedidos para a gente, para oração, a gente entende que nós estamos passando por momentos bastante difíceis, né, complicados, mas não vamos perder a nossa fé, vamos acompanhar aí as lives que estão fazendo também, né, sustentando, é muito importante, e faça o seu tratamento em casa, tenha certeza de que os mentores vão até você levar assim o alívio da sua dor, tá bom? Bom tratamento logo mais à noite, que Jesus abençoe seu lar, sua família, abençoe seus amigos, né? E vamos lembrar sempre da nossa prece, da nossa oração, e também de lembrar de orarmos para os nossos supostos inimigos, né? Vai saber o que nós fizemos em outras existências, então cabe agora, vamos reparar, vamos orar, pedir a eles, né? E também desta nossa existência, que às vezes pode ser que, né, com o tempo a gente também pode adquirir aí alguns inimigos, né? Espero que não, mas vamos tomar bastante cuidado, né, nas nossas atitudes para que isso não aconteça. Vamos fazer nosso melhor hoje para colher muito melhor ainda amanhã. Fique em paz, que Jesus abençoe você. Até o próximo encontro. Que assim seja.